algumas pessoas passando feedback aqui do que foi, né, de que realmente a parte ela é química, né, onde sentiu mais dificuldade e os números mostram isso, né? Bom, então vamos lá. Vamos aqui resolver aqui a quinta questão, que se refere ao seguinte, uma questão bem direta. Ela pergunta o seguinte. Vamos lá, eu estou compartilhando uma tela, eu queria que vocês fossem para ela, tá? A gente tem o seguinte, seja a semi-reação. Então, eu tenho aqui uma semi-reação, cobre, virando cobre 2+, mais 2 elétrons. Aí a questão quer saber só o que se trata essa reação. Será que é uma reação de oxidação? Ou será que é uma reação de redução? Ou será que não é nenhuma nem outra? Vamos relembrar aqui os primeiros conceitos. Primeiro, tu tem que ver o seguinte. Essa simbologia aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu falei o seguinte. Quando eu tenho aqui o elemento cobre, tenho aqui o cobre 2+. Quando ele tem a carga, vocês lembram o que significa? Então, se ele tem a carga 2+, alguém lembra o que significa quando ele tem a carga 2+? Na verdade, ele perdeu 2 elétrons já, né? Ele está carente, certo? Essa carga mais aqui significa que ele está carente de elétrons, não é? E esse aqui sem carga, ou carga zero, que é a mesma coisa, o seu zero, né? Elevado a zero, que dá no mesmo, significa que ele está com seus elétrons intactos, certo? Então, o que significa uma transformação dessa aqui que a gente está vendo? Aqui eu tenho cobre com elétrons, aí depois ele vai aparecer sem elétrons, estão vendo? O que foi que aconteceu aqui? Ó? Primeiro ele estava com, depois ele apareceu sem. Isso significa que ele perdeu elétrons ou ele ganhou elétrons nessa transformação? Ele o quê? Que ele oxidou, certo? Então, é preciso ter só cuidado nesse ponto. Ó. Primeiro, vamos só relembrar os conceitos. O que é reduzir? O que é uma redução? Eu até falei para vocês, né? Falei para vocês dessa questão do R. R de quê? Alguém lembra? Roubar elétrons. Quando ele ganha, quando ele rouba elétrons, ele reduz. Então, a oxidação é quando a espécie ela perde, ela é roubada, certo? Ela perde os seus elétrons. Tá? Então, redução, roubou elétrons. Oxidação, perdeu elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, o cobre, né, nessa transformação, o cobre estava com elétrons. Deixa eu sair aqui. O cobre estava com elétrons e aí depois ele apareceu sem os seus elétrons. Então, significa, né, que ele foi roubado, certo? Ele estava com elétrons, depois apareceu sem, significa que ele foi roubado. Ou seja, se ele foi roubado, se ele perdeu os elétrons, então a reação ela é de oxidação, tá certo? Ela é uma reação de oxidação, tá? Então daqui a gente já tira, ó. A gente vai ficar entre a B e entre a C, tá? Entre a B e a C. Agora, o que é uma oxidação, né? Uma vez que o cobre metálico está perdendo elétrons ou está ganhando elétrons? Oxidar é perder elétrons, certo? Então, a resposta correta seria o item B. Então, nessa questão, o que eu precisaria saber? Né? Eu necessitaria saber o que é uma oxidação, o que é uma redução, e eu precisaria saber reconhecer também. Tá? Lembrando que eu posso fazer isso também usando o conceito de NOx, certo? Eu posso fazer usando o conceito, por exemplo, se eu posso usar o conceito de NOx. Como que eu faço isso? Deixa eu só apagar esse aqui.
Ainda estou aprendendo. Só um momento. Aqui. Bom, como é que eu resolveria isso aqui usando o conceito de NOx? NOx é o número de oxidação, tá? NOx é o número de oxidação. NOx. Um momento. Ó, o que que é um NOx? Número de oxidação. O que que significa isso, né? A regra do NOx, ela é o seguinte. Se um elemento, por exemplo, eu tenho aqui o elemento alumínio e eu tenho aqui o alumínio mais 3. Uma das regras do NOx diz que o NOx de um elemento, ele ele corresponde à carga do elemento. Por exemplo, aqui, ó, o alumínio está sem carga, né? Então o NOx dele vai ser igual a zero. Esse aqui não tem carga mais 3. Qual é o NOx dele? Mais 3. Então, como é que eu vou resolver isso falando de NOx, de número de oxidação? É o seguinte, se o NOx aumentou, se o NOx aumentou, eu digo que houve uma oxidação. Se o NOx reduziu, vai haver uma redução. Então, quando é carga, fica mais fácil de visualizar. Por exemplo, qual é o NOx do cobre? O cobre que a gente está vendo aqui tem o NOx zero, certo? E esse aqui do lado direito, qual é o NOx dele? Mais 2. O que, que houve com o número de oxidação? Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou. Como ele aumentou, aí eu posso dizer que houve uma oxidação, certo? Houve uma oxidação, tá? Se fosse, por exemplo, essa transformação aqui do lado, vou mostrar aqui, tá? Fazer uma transformação aqui, ó. AL, você tem aqui, ó, AL mais 3 se transformando em alumínio. Por exemplo, qual é o NOx aqui? Mais 3. Qual é o NOx do lado do alumínio? Do lado direito, vale zero. O que que houve com o número de oxidação? Ele não diminuiu, ele não reduziu. Então, o que aconteceu aqui, nessa transformação que eu escrevi, foi uma redução. Então, vocês podem utilizar, só um instante, deixa eu aceitar aqui. Vocês podem utilizar essa regra Vocês podem utilizar essa regra também para identificar, né? Se é uma reação de oxidação ou se é uma reação de redução. Aí você faz aquela que você achar mais fácil, tá? Mais tranquilo. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Conseguiu entender? Isso. Vamos aproveitar essa tua pergunta, né? No caso dessa reação que a gente escreveu, ela não tem, né? Ela não tem como eu dizer se é agente oxidante ou agente redutor, porque ela é incompleta, né? Ela é só uma meia reação, tá vendo? Ela é só uma meia reação, tá faltando o outro. Eu só tenho aquele que oxidou. Então, como ele oxidou, eu posso dizer, né? Quem oxida é o agente redutor. Só posso dizer isso, que ele é agente redutor. Agora, o agente oxidante, eu não sei porque não tem. Não tem o outro. Ela é uma meia reação. Por isso que o nome é semi-reação. Tá certo? Então, a pergunta que fica é: vocês são capazes de identificar uma redução ou uma oxidação por meio dessas reações que eu mostrei aqui, porque vocês vão ser avaliados em cima disso, certo? Vocês vão ser avaliados novamente em cima disso.
tá? Que é uma premissa básica. É algo bem básico da parte de eletroquímica. 20. E aí, vocês vão fazer essa autoavaliação. Eu vou deixar uma atividade, não hoje, né? Hoje à tarde, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês avaliarem isso. Tá certo? Podemos passar para o próximo? E aí a gente vai terminar a nossa discussão. A gente continuar com a nossa discussão. Então vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui. A sexta questão é a mesma ideia, só que ela está completa. Deixa eu apagar isso aqui. A sexta questão, a gente tem o seguinte. Só um momento. Só um momento, gente. Ó, a sexta questão a gente também tem, né? Analisando a reação química apresentada abaixo, podemos afirmar que, observem aqui, ó, aqui a gente já tem a reação completa, ó, a gente tem a reação completa, né? Então, vamos tentar trabalhar pelo número de oxidação, né? Por exemplo, eu tenho níquel aqui, ó, tenho níquel antes da reação, estão vendo? Ni0, e tenho níquel depois da reação, Ni2+. Estão vendo? Bom, qual é o NOx aqui do lado esquerdo? Alguém pode escrever para mim? Deixa eu ver aqui, alguém que possa me dizer. Vamos lá, Brenda. Pronto. Já responderam aí, né? O NOx aqui no lado esquerdo vale 0. Né? E o níquel no lado direito, quanto é que vale? Pode dizer. Quem souber, quanto é que vale o NOx do níquel no lado direito? Mais 2. É importante dizer a carga, tá? Gente, o que foi que aconteceu com o NOx do níquel do lado esquerdo para o direito? Na transformação, o que foi que aconteceu? O NOx aumentou, foi de 0 para mais 2. Quando ele aumenta, o que aconteceu com o níquel? Ele oxidou. Então, o níquel, eu vou dizer que ele oxidou. Certo? Porque o NOx aumentou. O que significa oxidar mesmo? Hein? Perder elétrons, como o Miguel falou ali. Oxidar, perder elétrons. Tá bom? A prata, o Ag, que é a prata, a gente vai fazer a mesma análise, mas aí vocês vão ver que não precisa. Porque, assim, se o níquel oxidou, a prata, ela vai ter que reduzir, tá? Porque se um oxida, o outro reduz. Sempre é assim, nunca os dois oxidam e nunca os dois reduzem, tá? Sempre é dessa forma. Por quê? Porque se um roubou elétron, o outro foi roubado. Vocês estão entendendo? Mas vamos fazer a análise da prata. Qual é o NOx da prata? Qual é o NOx da prata aqui no lado esquerdo, no início da transformação? O NOx dela vale mais 1. Estão vendo a carga dela aqui, ó, mais? Então, o NOx dela vale mais 1. Professor, esse 2 influencia? Não, esse 2 que está aqui na frente é para balancear a reação, tá? É para balancear, certo? Então, ele não influencia. É a carga, que é mais 1. No lado direito, a carga dele é 0. O que foi que houve com o número de oxidação da prata? Foi de mais 1 para 0, tá vendo? Ou seja, ele reduziu, não diminuiu o número de oxidação. Então, eu posso dizer que a prata reduziu, certo? O que significa reduzir? R de roubar. Ou seja, ele roubou elétrons. Ele ganhou elétrons. Ele ganhou elétrons de quem? Do níquel. Tá bom? Então, só outra coisa importante aqui também, né? Para a gente revisar. Eu falei para vocês o seguinte. Quando a gente olha, por exemplo, vamos voltar aqui para o cobre. Eu tenho esse cobre, que é o Cu, né? E eu tenho o cobre com a carga. Alguém sabe me dizer a diferença desses cobres?
Alguém pode escrever aí a diferença do Cu para o Cu2+? Qual dos dois é a barra de cobre que a gente conhece no dia a dia? Assim, aquela barrazinha de cobre. O Cu, aquela barra, né, que compõe os fios, essa é a forma metálica. Isso aqui, ela é a forma metálica do cobre. O Cu2+, né, se ele tiver aqui, ele vai estar em solução. Vocês lembram que em sala eu até mostrei a solução do cobre 2+? Vocês lembram a cor dela? Eu mostrei a soluçãozinha de cobre 2+? Tem um azulzinho, né? Cor piscina, isso. Aquele azulzinho de piscina, pronto, é o cobre 2+. Ele tem essa coloração. Então, eles são diferentes. Esse cobre 2+, ou ele está aquoso, né, em solução aquosa, ou ele está na forma de sal. Ele tem que ter cuidado que ele vai estar disfarçado, ó. Por exemplo. Se eu olhar aqui, ó, essas estruturas que eu escrevi aqui na direita, CuSO4, CuCl2, esses cobres, esses cobres que a gente está vendo aqui, ó, Cu e Cu, não é o cobre sólido, não é aquela barra de cobre, o metal cobre, tá? Esse cobre aqui está na forma de sal. Quando eu misturar com água, o que ele vai se transformar? No cobre 2+. Tá certo? Então é isso, ó. Esse cobre sozinho é o cobre metálico, é o metal, é a barra de cobre. Cobre 2+, ou quando ele tiver aqui acompanhado, é porque ele está com a cargazinha, tá? Ou a carga está aparecendo aqui explicitamente, ou está sendo escondida por esse outro grupo aqui, ó. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam. Qual dos dois níqueis é um níquel, a barra de metal do níquel? É o níquel 0 ou é o níquel 2+? Qual dos dois é uma barra de metal, de níquel? É o níquel 0. O níquel 2+, a própria reação já diz, ele é aquoso, ele está misturado em água, ele está em solução, ele não é metálico. Aliás, ele não está na forma sólida. O mesmo eu digo para a prata. A prata mais, ela está dissolvida em água. A prata 0 é a barra de prata, é um pedaço de prata sólido, certo? Então vamos à questão. Acho que agora dá para a gente compreender. Então eu já vi o seguinte, ó. Vamos retornar aqui. A gente viu, né, que o níquel oxidou, a prata reduziu. Pergunta. Deixa eu perguntar aqui para alguém, para ver se a galera está atenta. Atenta. Vamos lá. Camila. Camila Ellen, da ADM. Camila, quem oxida? Ele é que tipo de agente? Pode escrever, Camila. Se não quiser falar, você pode escrever. Camila Ellen. Quem oxida é um agente o quê? Vamos lá, alguém dá um tocando na Camila, que eu acho que ela é do Rio. Pois vamos lá, Lívia e Stephanie, que da colega. E aí, Lívia e Stephanie? Quem oxida que tipo de agente? É agente o quê? É agente oxidante ou é agente redutor? Quem oxida é agente redutor. Quem reduz é agente oxidante. Então, essas nomenclaturas, né, elas são muito técnicas e às vezes eles utilizam muito para confundir vocês na questão. Então, níquel não oxidou, então ele é o agente redutor. Ele é um redutor. A prata não reduziu, eu posso dizer que ela é um agente oxidante. Ou eu posso dizer que ela é só um oxidante também, tá? Agente oxidante e oxidante é a mesma coisa. Certo? Então vamos resolver a questão. O A diz assim, o item A diz que o níquel 0 é a forma metálica. Tá correto? Tá. Tá correto, ele é a forma metálica. Só que ele está em solução aquosa? Não está, né? Se ele é metálico, ele não está em solução aquosa, ele é a barra de metal, tá? Então o A está errado. O B diz que o Ag+ está se oxidando. Vamos ver.
O Ag+ está se oxidando? A prata está se oxidando? Não, ela está reduzindo, tá bom? O C diz assim, o C diz, o níquel está reduzindo. Vamos ver aqui as anotações, a gente viu que o níquel está oxidando, tá? Voltei aqui, ó, as anotações, diz que o níquel está oxidando, certo? O item D vai dizer o seguinte, o item D diz que a prata está reduzindo, prata mais está reduzindo, a gente viu que é ok, né? O níquel está oxidando, a prata está reduzindo, certo? Sendo por isso um agente redutor. Está correto? Se ela está reduzindo, ela é um agente redutor, gente? Sim ou não? Não. Quem reduz é um agente oxidante. Observem que eu estou usando muito isso para vocês fixarem essa ideia, tá? Porque os avaliadores externos, quando ele quer aumentar o nível da questão, quando ele quer confundir, né? Ele usa muito essa ideia, né? Reduzir é agente redutor. Aí o aluno pensa que está correto, mas não é. Quem reduz é agente oxidante, troca. A palavra agente troca, tá? Troca a ideia. O item é, o níquel está se oxidando, ok? Sendo por isso um agente redutor, correto? Então, o gabarito seria o item E, tá? Isso é tão certo que muita gente deve ter caído nessa troca, tanto que só 50% dos alunos acertaram essa questão, porque muita gente caiu nessa troca. Acredito que muita gente não tem não soube identificar quando que é uma reação de redução, quando que é uma reação de oxidação, tá bom? Então, é ficar atento nisso, tá? E aí, gente, dentro dessa habilidade, né, reconhecer em uma reação química quem oxida e quem reduz, você vai analisar esse ponto. Será que eu sei reconhecer quando é que uma substância oxidou, quando é que uma substância reduziu? Vocês vão fazer essa análise, tá? Outro ponto, será que eu sei quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor? Outro ponto, será que eu sei definir o que é uma redução e o que é uma oxidação? Tá? Tudo bem? Então, vocês vão ficar respondendo essas perguntas. Pode, ó, essas questões aqui são as da diagnóstica, tá? Mas eu posso liberar ela novamente, já que eu já peguei os dados, já está tudo ok, entendeu? Então, nenhum problema. Eu posso liberar para vocês refazerem, tá bom? Então, vamos prosseguir, pessoal. Oi. Isso. Por que que na prata ele ganhou um elétron? Se tu observar, a prata é prata mais e virou prata zero. Ela ganhou só um elétron. E se tu perceber, aí tu deve estar achando estranho, né? Ah, como é que pode? O níquel perdeu dois elétrons e a prata ganhou só um. É isso que tu tá achando estranho, né? Por isso que tem um doisinho na frente da prata, que é exatamente para corrigir isso. Porque vai ter que ser duas pratas para ganhar os dois elétrons que o níquel está perdendo, tá vendo? Não, não, não. A lógica dele é só para balancear essas quantidades, entendeu? Esses dois, esses números da frente, onde é que a gente usa? Cálculo estequiométrico, tá? Se a gente fosse fazer um balanço de massas aí a gente tem que multiplicar por 2, né? Tá certo? Mas para as aqui é importante para o balanço de cargas. Ó. Se você olhar o lado esquerdo, quantas cargas tem no lado esquerdo? Mais 2. Por que é mais 2? Porque tem duas cargas positivas, tá vendo? Que é duas pratas, né? Cada prata não é mais um, aí fica mais 2. O lado direito vai ter que ter também mais 2. E onde é que estão os mais 2 do lado direito? No níquel, tá vendo? Duas cargas positivas no lado esquerdo,
duas cargas positivas no lado direito. Por isso que teve que ter essa correção. Mas aí, vocês estão sendo avaliados aqui mais pela capacidade, por enquanto, pela capacidade de analisar essa reação. Ela vindo balanceada ou não, a análise é a mesma. Então, se não tivesse esses dois, a análise ia ser a mesma. Tu iria perceber quem reduziu, quem oxidou, foi níquel, foi prata, entendeu? Então, vamos prosseguir, pessoal. A sétima questão, ela é só assim, nos itens abaixo, a melhor definição de oxidação-redução. Então, uma reação de oxidação-redução. Uma reação de oxidação-redução, ela é aquilo que a gente viu, né? Um reduz, né? Um poupa o elétron do outro. Não é isso? Então, uma reação também pode ser chamada de redox, tá? Pode ser chamada de redox. O que é isso? Redução, oxidação, né? Na verdade, um rouba o elétron do outro. Roubar elétrons, na prática, é transferir, né? Tem uma espécie que vai pegar o elétron do outro. Então, o elétron está sendo transferido de uma espécie, de uma substância, para outra, certo? Isso é uma transferência. Então, aqui a gente tem uma série de definições de reações químicas e uma delas vai ser de reação de oxirredução. Por exemplo, o item A diz assim: o combustível reage com o comburente, produzindo energia. Isso é reação de óxido-redução? Não. Alguém sabe me dizer que reação é essa que tem combustível e tem comburente? Ela tem um nome e a gente já estudou. Alguém sabe dizer? Combustão. Muito bem, Miguel. Reação de combustão. Lembra aquela reação de queima, né? O item B diz assim, ó, é uma reação que libera energia. E o C tem que absorve energia. Se essa energia for na forma de calor, ela tem um nome. Alguém lembra? A que libera tem um nome. A que absorve tem outro nome. Alguém lembra? Uma esquenta, outra esfria. Não lembra, né? Ó, tem aí. Muito bem, isso mesmo. É exotérmica e endotérmica. A que libera, sai, é o exo. E a que absorve é a endo, tá? Aí o D, reação na qual a transferência de elétrons. Esse seria o nosso gabarito. Tá? O item E diz assim, a reação química na qual dois reagentes se transformam num produto. Alguém lembra? Eu tenho esse estilo aqui. Dois se transforma em um. A mais B se transformando em AB, por exemplo. É uma síntese. Lembra? Tem o oposto dela, né? Que é um se transformando em vários. Que tipo de reação é essa? Análise ou decomposição. Certo? Análise ou decomposição. Aí lembra que tem a simples troca, a dupla troca, né? Mas aí aqui a questão aqui saber a de oxidação e redução, tá bom? Certo, gente? Podemos prosseguir. Aqui a gente tem uma questão de corrosão. A gente falou bastante de corrosão, né? Alguém pode me definir o que é uma corrosão? Ó, primeiro, qual é o ponto mais importante do conteúdo de corrosão? Tá? Corrosão é desgaste. Muito bem, Silvano. É o desgaste que os materiais têm, né? E aí eu falei na aula que o que pode desgastar o material, né? O meio ambiente, o próprio meio ambiente, ele desgasta os materiais, né? E aí, dependendo de onde esteja, pode ser mais, pode ser menos. Lembra que eu falei que próximo ao mar a corrosão é mais favorecida? Os metais, eles não duram muito tempo, você tem que protegê-los mais, né? E aí, o que é importante de corrosão? É você identificar o que é corrosão, que aí o Silvão falou muito bem, é o desgaste,
É o enferrujar, né? Quando o ferro enferruja. O próprio concreto pode corroer também. Eu falei até daquela notícia lá de Salvador, não sei se vocês lembram, que no Carnaval de Salvador as pessoas urinam muito no poste, urinam muito no viaduto, e aí o viaduto estava com a estrutura danificada e precisava haver reparos em decorrência disso, porque a acidez da urina, né, estava corroendo. Aí vocês devem estar imaginando, mas a urina não é tão ácida assim para corroer. Só que quando você analisa numa grande escala de tempo, né, porque todo ano tem carnaval, são várias e várias e várias pessoas que urinam, né, quando você analisa pelo tempo, pela quantidade de pessoas que urinam, então com o tempo a estrutura vai se danificando. E aí o que a gente precisa saber? Ponto mais importante de corrosão é o seguinte: eu preciso saber identificar como evitar a corrosão. Como que eu posso evitar uma corrosão? E aí eu falei para vocês de uma coisa que não é eletroquímica. Alguém lembra como é que eu posso proteger, por exemplo, um portão de ferro sem ser aspecto eletroquímico? É um outro aspecto. Pintar. Muito bem. Quando a gente fala de tinta, eu passo lá uma mão de tinta, eu estou falando mais de cinética química, porque eu estou evitando contato, né? O oxigênio que vai roubar elétrons do ferro é superfície de contato, não vai haver contato, tá? Não vai haver o contato. Né? Então, a tinta vai evitar o contato entre os reagentes e aí a reação não vai ocorrer. No caso, quem é que rouba os elétrons? Quem é que danifica o oxigênio do ar? Ele danifica, por exemplo, junto com a umidade, né? Ele vai e rouba os elétrons do portão. E aí a gente precisa saber esse ponto aqui que eu vou escrever, como proteger os materiais da corrosão, certo? Como que eu posso proteger? E aí já foi dada uma resposta. Eu evitar o contato, passar uma mão de tinta, certo? Como é que eu protejo? Passando uma mão de tinta, protejo? Protejo. É uma proteção para sempre? Não, não é uma proteção para sempre, né? Porque uma hora a tinta vai se desgastar e aí os pedacinhos que vão aparecendo da tinta, o portão, ele vai danificando, certo? E por isso você precisa estar sempre reparando o portão, pintando o portão, certo? Eu falei para vocês de uma das vantagens do alumínio em relação a isso. Alguém lembra? Por que eu não preciso estar pintando um portão de alumínio? Peraí, tu tá falando, Ricardo? Não, é só ligar a câmera. Alguém tá falando? Não. Alguém sabe? Isso, ó. O Miguel, o Zé Roberto. É porque, assim, o alumínio, ele é diferente do ferro, né? Porque o ferro, quando ele cria lá a ferrugem, o que acontece com a ferrugem? Ela não protege, ela cai, né? O sólido formado, ele cai e ele também é poroso. Então, ele não impede, ele não protege. Diferente do ferro, o alumínio, o óxido que é formado, né, quando o oxigênio começa a corroer o alumínio, a roubar elétrons do alumínio, a película que forma, ela não é porosa e ela não se desfaz, ou seja, ela funciona como se fosse uma tinta, certo? Uma tinta que forma uma barreira, tá certo? Então é isso que vocês lembraram ali, chama de, ele fica passivado, apassivação, né? Apassivação. Ele vai formar essa película que vai evitar que o alumínio entre em contato com o oxigênio. Então, é como se ele mesmo formasse a própria tinta. Por isso que a gente não precisa estar pintando alumínio, certo?
Então, qual é o mais importante? Na verdade, não que seja o mais importante, mas o mais cobrado em provas é o metal de sacrifício, como lembrou o João Vitor aqui, né? Também pode ser usado o metal de sacrifício, ou anodo de sacrifício. Aqui, ó, anodo de sacrifício, certo? Como que eu faço isso? E é o ponto que foi abordado na prova. Na questão, somente 30 alunos, tá? Somente 30 alunos acertaram, menos de 50% acertaram essa questão. E aí é algo que, assim, vai estar na avaliação bimestral, porque é uma das habilidades fundamentais aqui, é reconhecer, saber escolher o anodo ou o metal de sacrifício mais adequado. Primeiro, o que é um metal de sacrifício? O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. É um metal. Metal de sacrifício é o seguinte: eu tenho um metal aqui que eu quero proteger, né? Tipo o casco de um navio. Eu tenho um navio. O navio ali é feito de metal, certo? Aquele metal vai contato com o mar, que é um meio. A água do mar é um meio altamente oxidante, tem um oxigênio, né? Então, com o tempo, vai corroer. A gente vê isso, né? Quando a gente vai ali na ponte metálica, na ponte antiga, você vê aquelas estruturas tudo corroídas, né? Daquele navio, certo? E aí, como é que faz para proteger? Será que a tinta resolve? Só a tinta não vai resolver, não vai proteger o navio, tá? E aí, o que que a gente faz? O que que costuma se fazer para proteger? Então, eu tenho uma peça que eu quero proteger, aí eu vou usar um metal que ele vai ser sacrificado, ele vai ser corroído no lugar do daquilo que eu quero proteger, entendeu? Como que vai ser isso, tá? Primeiro, como que eu escolho metal para isso, né? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um slide para a gente poder visualizar essa questão. Só um momento, eu vou colocar aqui para a gente poder visualizar. Só um instante. Só um momento. Ó, eu vou compartilhar aqui uma outra tela, tá? Para vocês, para a gente poder visualizar aqui, tá? Estou compartilhando a tela, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar, gente? Sim, né? Pronto. Então, qual é a ideia da proteção catódica, né? Um metal de sacrifício. É o seguinte, aqui eu tenho uma tubulação, aí eu quero protegê-la, certo? O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar ela a um metal aqui. Esse metal, esse metal aqui é um metal de sacrifício. Esse metal aqui, do lado, é um metal de sacrifício. Então, o que, que vai acontecer? Se essa tubulação aqui, vocês estão vendo, ela corroer, se essa tubulação aqui perder elétrons, né, ela corroer, o que, que vai acontecer? Ela perdeu elétrons aqui para o solo, certo? Aí, o que, que vai acontecer? Ela vai puxar pelo fio os elétrons desse metal. Então, ela perdeu o elétron, aí ela vem e puxa o elétron que ela perdeu daqui. Ó. E aí, na prática, a tubulação permanece intacta. Quem vai se desgastar é esse material aqui. Vocês estão entendendo? Mais ou menos? Então, quem vai ser sacrificado, quem vai ser corroído é esse material. E aí a minha pergunta é, esse material aqui, vocês lembram, né? Lembra do que significa, a gente vai revisar esse ponto, lembra o que significa esses potenciais de redução?
Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o cobre, que é mais 0,8, e o estânio, que é menos 0,14. A gente sabe que o cobre é maior, né? Mais 0,8 é maior do que menos 0,14, não é isso? Então, quem vai puxar elétron de quem aqui? Quem vai puxar os elétrons? É o mais forte ou o mais fraco? É o mais 0,8 ou é o menos 0,14? Quem vai puxar elétron de quem? Analisando esses dados, é o cobre ou é o estânio? O mais forte. O cobre vai puxar elétrons do estânio, certo? Então, observem aqui, ó. Observem aqui. A tubulação, ela tem, como ela vai ter que puxar os elétrons para se proteger, né? Ela perder os elétrons, ela vai puxar os elétrons daqui, né? Então, o metal de sacrifício, ele tem que ter potencial de redução pequeno, ele tem que ser fraco, ele tem que ter um potencial de redução pequeno, porque aí quando isso aqui perder os elétrons, ele puxa e se protege. Então, como que eu escolho um metal de sacrifício, né? O metal de sacrifício, ele precisa ter potencial de redução menor do que aquilo que eu quero proteger, entendeu? É só você usar, né, aquela história lá. Eu sei que é meio estranho estar falando isso, mas assim, você vai sacrificar. Você tem várias plantas aqui. Falar de planta que é, você tem várias plantas. Uma planta que está forte e uma planta que está fraca. Aí tu tem que cortar, sacrificar. Tu vai sacrificar a forte ou a fraca? As mais fracas, certo? A ideia é sacrificar o mais fraco. Então, assim, metal de sacrifício, ele precisa ter potencial de redução menor do que aquilo que eu quero proteger. Vamos supor que eu queira proteger o ferro. Aqui, essa estrutura aqui seja feita de aço, que é feito de ferro, tá? Qual desses materiais aqui poderia ser usado como metal de sacrifício? O cobre pode ser usado para ser metal de sacrifício para o ferro? Não pode, né? O cobre é maior do que o ferro. Quem que poderia? Pode ser o estanho, pode ser o níquel, pode ser o zinco também. Tá? O zinco é o menor, né? Pode ser qualquer um dos três. Foi. Tá certo. Ó, os metais alcalinos, família 1A e família 2A, que é a família que vocês precisam memorizar desde o primeiro ano que eu falo, né? Que eles, metal 1A e 2A, né? Alguém lembra quem são os metais alcalinos? A lina, K, lembra? São esses aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, o vídeo, o césio e o frâncio. Isso é um RB, tá? Não é TB, não. E o outro também, a 2A, né? Bela, Margarida, casou com o senhor, barão, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Qual é o problema deles, né? Eles vão ter potencial bem baixo. Então, se eu olhar só pelo potencial, realmente eles seriam ótimos metais de sacrifício, porque eles são bem fraquinhos, eles são os menores. Se você olhar uma tabela de potencial de redução, eles têm um potencial muito, 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 muito baixo. Então, eles seriam ótimos, eles são os mais fracos de todos. Só que tem um problema. Quando eles são sólidos, se eles entrarem em contato com água, eles vão. O que vai acontecer? Eu até mostrei um vídeo de um cara no lago que jogava pedra de sódio. O que vai acontecer se eu pegar um pedaço de sódio metálico e jogar na água? Ninguém lembra? Vai explodir. Ele vai explodir. Exatamente, ele vai explodir. Então, se você usar como metal de sacrifício nesse sódio aqui, uma barra de sódio, por exemplo, qualquer unidadezinha que aparecer vai explodir tudo. Então, às vezes os caras colocam lá duas opções, né? Aí você, bicho, pode ser o sódio e pode ser o zinco. Aí por que eu vou excluir o sódio? Porque como ele é um metal alcalino, ele, se eu for usar como metal de sacrifício no navio, por exemplo, o navio entrou na água, vai explodir tudo. Entendeu?
Não, não é bem por causa da regra do octeto, Carlos. É mais por conta dessa característica de ser explosivo, tá? Ao estar em contato com água, tá bom? Isso é tão certo que os caras guardam esses metais em óleo, porque no óleo não entra água, né? Não se separa a água que chega, separa para poder proteger disso, certo? Para evitar que eles explodam, tá bom? Entendido? Então, como é que eu escolho um metal de sacrifício? Para eu sacrificar tem que ser algo mais fraco, né? Então eu vou escolher um potencial de redução menor, tá bem? Então vamos aqui para outra tela para a gente resolver a questão, tá? Vocês vão ver que a questão ela era bem simples. Tinha só um ponto, normalmente tinha um ponto também de pegadinha, vou mostrar para vocês. Não à toa, ela teve um nível baixo, né, de AC. Se a gente olhar aqui, vocês estão visualizando, gente? Pergunta do Luciano. Ah, tá. Não, não é por causa de inox 1 e inox 2 que eles explodem, não, viu? Porque tem inox 1 e inox 2 é uma outra característica química, tá? É uma outra característica química, certo? Não tem a ver com essa capacidade de explodir, não. Vai porque eles são muito reativos mesmo. Então vamos voltar aqui para a questão. Oitava questão. A gente tem o seguinte, ele fala, né? O alumínio sofre corrosão em contato com o ferro. Para efetuar uma proteção catódica, então proteção catódica, tá? É a proteção com metal de sacrifício. Qual dos metais a seguir é o mais indicado? Qual é o mais indicado? Então, ele quer proteger o alumínio, certo? Né? Ele está dizendo que o alumínio sofre corrosão, né? Aí ele quer saber qual seria o mais adequado para eu proteger o alumínio. Então, vamos lá. Qual é o potencial daquilo que eu quero proteger? Menos 167, certo? Então, para eu usar o metal de sacrifício, ele precisa ser menor do que menos 167. Aí entra um ponto que as pessoas sentem muita dificuldade, que é números negativos. Por exemplo, será que o zinco, gente, menos 0,76, vocês acham que é maior ou menor do que o menos 167? É maior. Preste atenção, números negativos, ele é assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3. O, o menos 1 é maior do que o menos 2. O menos 2 é maior do que o menos 3, certo? Os números negativos, quanto mais se distanciam do zero, menor ele fica. Não é isso? O menos 2 é menor do que o menos 1, porque está mais distante do zero. Né? Mais negativo, menor. E quanto mais próximo do zero, maior. Isso mesmo. Esse ponto, gente, eles usam muito, 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 muito mesmo para também aumentar o nível da questão, que foi o que foi feito na oitava. Então eu sei, eu quero proteger o alumínio e tem que ser um número menor, né? Vamos fazer esse teste matemático agora, é matemática, tá? Menos 0,7 é maior ou menor do que menos 1? Já responderam, maior, né? Serve para proteger? Serve para sacrificar? Não serve. Mais 0,34. Números positivos sempre vão ser maiores do que números negativos, né? Então também não pode. Menos 2,38, gente. É maior ou menor do que menos 1,67? É menor, então ele pode ser sacrificado, né? Pode sacrificar o magnésio, certo? E o níquel é maior ou menor? Menos 0,25 é maior ou é menor do que menos 1,67? Não está mais perto do zero, é maior, então não pode ser sacrificado. Então aqui, quem pode ser sacrificado? O magnésio. Aí você vem olhar aqui, ó. É da família 2A, certo? Teve esse detalhe aqui. A gente exclui, ó. Quem que eu vou poder excluir? Vamos ver.
Zinco pode? A gente viu que não. Cobre pode? Não. Níquel pode? Não. A gente ficou entre o C e o D. Aí teve esse detalhe aí, né? Certo? Vamos só ver o seguinte aqui, ó. Se, por exemplo, quando vocês estiverem resolvendo uma questão, se só tiver ele, tá? Você vai para ele, certo? Porque às vezes os caras podem usar artifícios para proteger ele na forma de liga, tá certo? Por exemplo, ó, dentro das nossas baterias tem o lítio, só que o lítio ele está protegido por outros metais, né? Ele está numa liga que torna ele menos reativo, tá certo? Então a gente leva aqui em consideração, né? Se tiver só um item, magnésio, você vai escolher o magnésio, certo? Que é o único que dá aqui, ó, dentro da nossa análise. Mas aí vai ter a dúvida, né? Qual dos dois magnésios? É o Mg ou é o Mg2+? E aí? Eu sei que é o magnésio, mas qual pode proteger, né? Ó, Mg2+ ou Mg? A gente está na dúvida aí, né? Algumas pessoas dizem Mg, Mg2+. Observe, para proteger, a espécie, ela precisa ter elétrons. Ó, essa espécie aqui, ó, ela já foi danificada, certo? A Mg2+, ela já perdeu os seus elétrons, certo? Então, para sacrificar, ele precisa ter elétrons. Qual das duas tem elétrons? O Mg ou o Mg2+? O Mg, certo? Então, gente, quando vocês estiverem analisando questões de metal de sacrifício, para escolher metal de sacrifício, você já exclui logo os que têm, ó, os que têm carga. O D não poderia, o E não poderia. Por quê? Porque esses materiais já foram sacrificados. Eles já estão sem seus elétrons. Entendeu? Silvana deu problema. Não conseguiu entender, Silvana? Entendeu? Então, gente, é assim. É porque se eu vou sacrificar uma coisa, ela precisa ter elétrons para poder proteger, né, a minha peça. Não é isso? Então ela precisa ter elétrons. Esse Mg2+, ó, já se desfez. Então, você vai selecionar o Mg, tá bom? Eu só recapitulando aqui. Como que eu vou escolher um metal de sacrifício? Como que eu vou escolher um metal de sacrifício? Né? O metal de sacrifício, ele precisa ser mais fraco, né? Para eu sacrificar, ele precisa ser mais fraco, ele tem que ter um potencial menor. Eu preciso ter muito, muito, muito cuidado com números negativos, certo? Né? E outra, preciso ter cuidado na hora de escolher. A espécie, ela tem que ter elétrons, certo? A espécie, ela tem que ter elétrons, tá bom? Números negativos tem que estar mais longe do zero, né? Para ser menor, tá bom? Tudo bem? Diga. Isso. Por exemplo, eu tenho aqui o lítio é da faixa dos -2. O zinco é -0,70, aqui, -0,76. Aí, vamos supor que eu queira proteger o cobre. O cobre é mais 0,24. Eu quero proteger o cobre, certo? Aí eu vou ficar com duas opções, né? O lítio, que é -2, e o zinco, que é -0,76. Certo? Os dois podem ser metais de sacrifício. Por que eu não vou poder usar o lítio? Do jeito que ele está falando aqui, ele está falando, ó, eu vou optar pelo zinco, porque o lítio, ele é muito reativo, ele é explosivo, entendeu? Agora, se a questão tivesse só essa opção, lítio, que desce, aí você tem que ficar com lítio, né?
Aí você não, ele deve estar levando em consideração um montão de outras coisas aí para proteger o lixo. Não, não. Carlos, assim, por estar mais longe do zero ia ser melhor. Não, não vai fazer tanta diferença. Na verdade, o diferencial aqui, o problema do lítio, na verdade, o problema do lítio, beleza, ele poderia ser um metal de sacrifício. Se eu fosse olhar aqui, ele poderia ser, só que ele é da família 1A, ele é explosivo. Como tem uma outra opção melhor, o zinco, que não é da família 1A, né? Aí você fica com ela, entendeu? Então, assim, eu tenho duas opções. Ah, ele é da família 1A e o outro é um outro metal qualquer. Os dois podem ser, você vai ficar com o outro, certo? Tudo bem, gente? Sabem escolher metal de sacrifício? Se souber, fica fácil. A questão é só analisar dados. É só saber a matemática do fundamental, a matemática básica, que é reconhecer, né, números maiores e menores, certo? Só bem sabendo isso, dá para você fazer a análise certa. E ter o cuidado com isso aqui. Por mais, quando tiver carga, certo? Vamos para a próxima. Ó, eu quero deixar a eletrólise para o final, tá? Vamos para pilhas. Pilha tem um monte de informaçãozinha que pode ser cobrada. Também, aqui, muita coisa, ó, muita gente errou essa questão, tá? Vamos relembrar pilhas, pessoal. Eu vou pegar aqui o exemplo. Vamos resolver e a gente vai relembrar pilhas, ó. Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho a estrutura da pilha. Essa pilha é a pilha de Daniel, é uma pilha teórica, né? No dia a dia, a gente não tem tanta pilha, a gente não usa pilha assim, ela é toda acoplada, né? Aí a gente tem dois polos. Eu tenho aqui, por exemplo, um eletrodo de cobre e um eletrodo de prata, certo? Quem tem um potencial maior? A prata ou o cobre? Números positivos é bem tranquilo, né? Mais 0,8 ou mais 0,34? E aí? Quem é maior? A prata. Como a prata é maior, qual vai ser o polo dela? O maior é o polo positivo, certo? E o menor que o outro vai ser o polo negativo. O polo positivo é chamado de. Lembra que cátion é mais? Então eu chamo de cátodo. Cátion, cátodo. E ânion é menos. O menos vai ser polo negativo, é chamado de anodo. Aí a gente tem. Daqui dá para você responder um monte de coisa. Ó. Lembra da regra do Kral? Kral, não é creu, é Kral. Kral, cátodo reduz, anodo oxida. Pronto, então o anodo oxida e o cátodo reduz. Então você tem ó, consoante com consoante, vogal com vogal. Cátodo reduz, anodo oxida. Né? Aí a gente pode terminar aqui também. Ó. Quem reduz é agente oxidante. Quem oxida é agente redutor. Cuidado com isso, tá? Fazendo isso aqui, gente, eu consigo responder muita coisa que está sendo perguntada aqui. Por exemplo, eu falei para vocês, né, que a prata, o eletrodo de prata, que é esse aqui, ó, tem um AG, ele está em contato pelo fio externo aqui, ó, com o eletrodo de cobre, que é esse da esquerda. Às vezes eles perguntam o fluxo de elétrons. É só eu olhar, quem é o maior? O maior não é o mais? Não é a prata? Então, o maior não puxa do menor, lembra? Eu falei para vocês? Lá na proteção catódica, aqui também é assim. O mais forte puxa elétron do mais fraco. Então, o fluxo de elétrons é esse aqui, ó. A prata puxa os elétrons do cobre. É esse o fluxo de elétrons é do cobre em direção à prata. Que a prata está puxando. Entenderam? Outro ponto importante, fonte salina. Certo?
A ponte salina, para que serve a ponte salina? Alguém lembra? Alguém pode falar? Ela é reserva, ela é equilíbrio, ela fecha o circuito, ela equilibra cargas. A ponte salina é duas coisas, ela equilibra cargas e ela fecha o circuito. Ela fecha o circuito, tá certo? Lembra que é até redundante, né? Quer dizer que fecha o circuito, porque quando eu falo circuito já é uma coisa. Né? Então, assim, se você tem uma rede elétrica, tem que ter tudo fechado. Se você cortar um fio, já não funciona, que é do mesmo jeito. Então, a ponte salina ela tem essa função, tá bom? Então, vamos resolver a questão. Entenderam como é que faz isso? Você fazendo isso, você resolve isso aqui tranquilamente. O item A, ele diz assim: o fluxo de elétrons na direção da prata para o cobre. É isso que acontece? A gente viu que é do cobre para a prata. E quem está puxando é a prata, certo? A gente consegue visualizar aqui que é do cobre para a prata, tá? Então não é o item A. O item B diz assim: o eletrodo de Ag é o anodo. Ag é o anodo? Não. Ag é o polo positivo. O polo positivo é o cátodo. Também está errado. O C diz: o eletrodo de cobre é o cátodo. Não é, né? A gente vê que cobre é o anodo. D. O eletrodo de prata reduz, sendo agente redutor. Eu não precisava nem olhar nada, né? O cara está dizendo que reduz é o agente redutor, eu já conto. Porque não é. Quem reduz é agente oxidante. E aí falta só o último item que diz assim: a pilha fornece uma voltagem de 0,46 volts. E aí vocês lembram o cálculo dificílimo para calcular a DDP de uma pilha, a força eletromotriz de uma pilha? Vocês lembram como é que eu faço isso? É muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Tem que usar até integral. É só uma subtração, né? É bem fácil. Ó. Como é que eu sei o potencial de uma pilha? A voltagem de uma pilha. É só eu pegar o maior. Deixa eu escrever aqui, vou apagar isso aqui para vocês. É só você pegar o maior menos o menor. Muito bem, Watson. Maior potencial maior menos o potencial menor. Quem é o maior aqui? É a prata ou é o cobre? É a prata. Então vai ser assim. Só apagar aqui para sobrar espaço. Então você vai fazer o seguinte: como vai ser a DDP da pilha? Ó, lembra? Ele pode chamar de DDP, pode chamar de força eletromotriz, que é o que eles mais gostam, que é o nome. Ou a voltagem, que é o menos comum, né? Que a gente usa mais no dia a dia. É bem fácil. Eu vou pegar o E0 de redução maior menos o E0 menor, certo? O maior menos o menor. Quem é o maior? Mais 0,8. Mais 0,8. 0,80. Menos o menor. Quem é o menor? 0,34. Mais 0,30. Deixa eu não poder. Deixa eu apagar esse negócio. Então é só você fazer 0,8 menos 0,34. 0,8 menos 0,34. Quanto é que dá? Vamos ver. Vai ser o seguinte: fazer aqui, mais 0,8 mais 0,80 menos mais 0,34. Menos com mais dá menos, né? Então fica 0,80 menos 0,34, certo? Que dá 0,46 volts. Então essa pilhazinha aí, feita de prata e cobre, ela me fornece 0,46 volts,
certo? Que seria o item E, tá bom? Lembram disso? Vamos relembrar. Bem simples, é a parte mais fácil. Se cair uma questão perguntando para vocês qual é a força eletromotriz, qual é a voltagem de uma pilha, era a questão que eu queria que caísse 10 questões dessas na minha prova. Aonde que eu posso, por exemplo, eu estou achando a questão muito fácil, né? Onde é que eu posso dificultar para os alunos, né? Aumentar o nível? É se eu fizer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui duas pilhas, dois elementos, eu vou colocar aqui de cobre, que é mais 0,34, né? Vou colocar aqui o de vou colocar um negativo, menos 0,76. Se eu fosse fazer uma pilha com esses dois materiais, seria bem simples, né, para a gente revisar. Não precisava nem daquele desenho. Quem é o maior? O cobre seria o polo positivo. Quem é o menor? O zinco seria o polo negativo. Esse seria o cátodo, esse seria o anodo. Cátodo reduz, anodo oxida, agente oxidante, agente redutor e por aí vai, né? Porém, na hora de calcular a DDP dessa pilha, eu iria fazer isso, né? A DDP seria o quê? O maior, que é o 0,34, menos o menor. Quem é o menor? Menos 0,76. Onde é que as pessoas costumam errar? Porque as pessoas esquecem do menos da fórmula com o menos do valor negativo. Isso. E aí, o valor aqui seria uma soma, certo? Que daria 1,10 volts, certo? 1,10 volts. Aí o que, que muita gente iria fazer? Iria fazer isso aqui, ó, 0,34 menos 0,76. Ia dar um valor negativo aqui. E aí, malvadamente, os avaliadores eles colocam esse resultado aqui, certo? Essa diferença aqui que daria um valor negativo, né? E aí a pessoa vai e coloca, seria menos 0,42 volts. Aí estaria lá, item B, 0,42. A pessoa vai e marca. E erra. Tá certo? Então é para ter cuidado só com esse ponto. Tudo bem, gente? Então, pilhas, questões de pilhas é isso, né? É eu saber identificar os componentes, é saber calcular. Ah, e ainda tem mais uma outra informação importante, só para a gente encerrar pilhas e terminar lá em eletrólise, tá? Já está quase acabando. Eletrólise, que dá um trabalho na eletrólise, né? Mas, ó, lembra, isso é bem fácil. Se eu tenho, por exemplo, lembram-se de associação de pilhas? Vocês lembram das associações de pilhas? Eu posso associar, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, isso aqui é uma pilha, né? Cobre e zinco, tá? Tem uma pilha de cobre e zinco. Então, o cobre é o meu polo positivo e o zinco é o meu polo negativo. Como é que eu sei disso, professor? Pelos potenciais aqui. O maior é o positivo, o menor é o negativo, né? Aí, se eu conectar aqui uma outra pilha, só que desse ladinho aqui, ó, zinco negativo, cobre positivo, vai funcionar esse sistema da forma como está conectado aqui? Vai funcionar, gente? Não, né? Por que não vai funcionar? Porque os polos não estão ajustados. Tem que ser mais, menos. Tá bem? Tem que ser assim, ó. No caso aqui, teria que ser, teria que ser, teria que ser assim, dessa forma, né? Cobre, polo positivo com polo negativo. Aqui, ó. Aí ela iria funcionar. Isso. E aí, o que a gente também tem que fazer, né? A gente sabe que uma pilha é 1,10 volts. Eu não estou acoplando duas. Quanto que seria a voltagem total? O que é que eu faço? Se é uma associação em série,
Você soma, né? Então, se eu estou associando duas, seria 1,1 com 1,1, daria 2,2. 1,10 com 1,10, 2,20 volts. Se eu associar 9 pilhas, 8 pilhas, aí você iria somar todas as 8, tá bom? Lembram disso? Ok, então, pilhas é por aqui, tá? Vamos agora para a questão voltada para a eletrólise, certo? Vamos para a eletrólise. Eletrólise, ela é diferente da pilha, né? Qual é a diferença da eletrólise para a pilha? Primeiro, a pilha, ela gera energia, né? A eletrólise, ela vai consumir energia. Ela é não espontânea. Não espontânea. Ela consome energia. Professor, para que serve a eletrólise? A gente usa a eletrólise para reações químicas. Não sei se vocês lembram, eu falei, por exemplo, da reação de decomposição, falaram lá, né? Reação, tem um tipo de reação química que é chamada de decomposição, análise ou decomposição, que o Augusto falou. O que é uma reação de decomposição? É esse estilo aqui, A, B, aí B, A mais B. Lembra que a gente discutiu isso? E aí, as decomposições tem várias, ó. Existe, por exemplo, existe a pirólise. Alguém lembra o que é uma pirólise? Eu vou decompor usando o quê? Ó, existe a fotólise, existe a eletrólise. A fotólise eu uso a luz. A pirólise eu uso o fogo. E a eletrólise eu vou usar a energia elétrica, né? E aí é importante, antes de começar a falar, a relembrar disso aqui, é importante só que a gente aprenda a fazer as decomposições. No primeiro ano a gente só aprendeu a reconhecer, aqui a gente vai ter que aprender a escrever, né? A gente já aprendeu isso. Ó, a gente vai focar na eletrólise, lógico. Como é que faz? A dica é bem simples, ó. Eu vou pegar, normalmente a gente trabalha com sais, tá? Por que a gente trabalha com sais ou óxidos? Porque, como a gente está falando de eletricidade, a gente vai trabalhar com compostos que conduzem eletricidade, certo? Quando estão derretidos ou quando estão em água, certo? Então a gente vai trabalhar mais com isso. Por exemplo, eu vou pegar esse material aqui, ó, tá? Cair, por exemplo, certo? Qual é a primeira parte? Eu ensinei até vocês a fazerem um esqueminha. Daqui, como é que seria a decomposição disso? Não tem dois elementos, né? A eletricidade, deixa eu colocar aqui de outra cor. A eletricidade vai separar aqui, ó, K do I. E aí vai formar dois compostos. Primeiro, lembrar que esse Ki aqui, isso são íons, certo? O primeiro sempre é o positivo, é uma convenção. E o segundo é o negativo, então é o K mais e menos. Se eu pegar aqui só de corzinhas, NaCl, o NaCl ele é formado por dois íons. O primeiro é o mais, o segundo é o menos. Tá certo? Quando for decompor isso aqui, ó, for quebrar, ele vai virar duas substâncias. O primeiro, que é o metal, ele vai virar o metal sólido, que é a barra metálica, o K. E o segundo, que é o ametal, que é o I, falei para vocês que na maioria das vezes o que, é que ele se transforma? Uma molécula diatômica. I2. Então vira K mais I2. Quando a eletricidade passar aqui, ó, nesse composto, ele vai separar essas duas substâncias, o potássio metálico e o iodo. Certo? Sempre é assim, ó, na maioria dos casos, na verdade. Aqui o sódio vai virar, que ele é Na+, né? Ele vai virar o quê? O sódio metálico. Ele é bem explosivo quando for formar, né? Mas o cloro vai virar o quê? Cl2.
que é o gás cloro, certo? É o gás cloro. Essa é a reação de decomposição. Uma substância está virando duas. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Vou pegar agora um exemplo de um óxido. Como seria a decomposição desse óxido? O Ca vai virar cálcio metálico e o O vai virar o quê? Alguém pode me dizer o que o oxigênio vai se transformar? O2. Muito bem, Watson. O2. Então, se vocês perceberam, essa segunda parte aqui, que é o A metal, quando eles viram substâncias simples, né, quando decompõem, eles viram moléculas diatômicas. I2, Cl2, O2, H2 e por aí vai. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado com isso na hora de escrever, certo? Deu para entender como é que eu escrevo uma reação de decomposição? Não é difícil. Aqui eu estou mostrando para vocês a visão global, mas a gente vai precisar compreender o passo a passo, que é o processo de eletrólise. Aqui eu estou mostrando só as decomposições, certo? Bom, aí eu vou falar, Luciano, agora, né? Qual é a diferença de uma ígnea para uma aquosa? Tá bom? Compreendido isso, como é que eu faço essas separações? A gente vai falar um pouquinho dos tipos de eletrólise e como que acontece, tá? Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente ir para a questão. Vamos lá. Eu lembro que eu passei para vocês uma. Pedi para que vocês fizessem os esquemas. Quem souber desenhar aqueles esquemas é perfeito. Ele é perfeito para poder compreender. Tá? Mas vamos pegar e ver o seguinte: ó, existem dois tipos de eletrólise. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês eu vou agora compartilhar outro para vocês verem aqui um slide. Meu outro perfil está compartilhando a tela para que a gente possa visualizar isso aqui. Como que se dá a eletrólise, tá bom? Ó, a gente viu, né, a diferença entre uma e outra, né? A pilha, ela produz energia, a eletrólise eu vou gastar energia para que a reação, para que haja aquela quebra que eu estava mostrando para vocês, né? E aí, vamos dar uma olhada. Existem dois tipos de eletrólise, tá bom? Existe a ígnea, coloquei o foguinho aqui, ó, porque a ígnea eu vou usar o seguinte, eu vou ter que derreter o meu material. E a aquosa, na aquosa eu não vou derreter, né? Ao invés de eu derreter, eu vou dissolver em água. Então, assim, para ter a eletrólise, os materiais precisam estar líquidos, né? Ou eu vou derreter e ele vai ficar líquido, ou eu vou misturar com água e ele vai ficar aquoso, tá certo? Então, eu tenho a ígnea e a aquosa, eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Na aquosa tem a água. Vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença grande, tá? Aqui a gente tem o sistema. E aí, esse sistema de eletrólise é bem importante vocês verem o seguinte: a gente vai começar com a ígnea. A ígnea é mais simples. O que vai acontecer? Eu falei para vocês que o NaCl, por exemplo, isso aqui, o Na é mais, né? E o Cl é menos. Sempre é assim: o primeiro é mais, o segundo é menos. É uma convenção. Por isso que vocês veem NaCl e não ClNa. Ninguém nunca viu o sal de cozinha escrito como ClNa, né? Porque é uma convenção. Os químicos, olha, na hora de escrever uma substância, primeiro tu coloca o que vai virar carga positiva e segundo negativa. Certo? Aí,
que vai acontecer? Primeiro a gente vai ter que separar essas cargas. Ó. Eu posso separar essas cargas do sal de cozinha de duas formas. Ou eu uso o calor, que eu representei aqui pelo fogo, ou eu uso a água. A água também consegue separar. Né? Aqui a gente vai usar o fogo. O calor vai derreter isso aqui, ele vai virar líquido. Quando ele vai virar líquido, aí vai virar o Na+, e o Cl vai virar Cl-. Tá? Aqui o sistema, aqui do lado. Aqui no sistema, eu tenho aqui um eletrodo, outro eletrodo. Qual é a função desses eletrodos? É só conduzir eletricidade, tá bom? E aqui está ligado num sistema que vai gerar energia elétrica. Pode ser uma tomada, tá? Porque esse sistema não vai produzir, ele vai gastar, né? Ligar esse material no tomada, tá bom? Aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui polo negativo e o polo positivo. Como é que eu sei, professor? Essa representação da tomada aqui, ó, pequenininho é o negativo e o grandão é o positivo, certo? Aí eu pergunto para vocês, o Na+, ele vai ser atraído por qual polo? Vocês acham que ele vai ser atraído pelo menos ou pelo mais? E aí, pelo polo menos. Então, todos os Na+ que estão dentro, ó, eles vão ficar desse lado aqui, do lado negativo, tá? Porque o menos atrai mais. Os opostos se atraem. E esse polo positivo vai atrair o cloro. E aí, as reações do sódio vão acontecer no polo negativo, e a reação do cloro no polo positivo. Tá entendendo? Então, ó, o Na migra para o polo negativo e o Cl- migra para o polo positivo. Tá? E aí, quando chegar lá, o Na vai virar o Na e o Cl vai virar Cl2. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque eles perguntam na questão qual é o polo em que as reações acontecem. Bom, outro ponto importantíssimo, que qual é a diferença da pilha para a eletrólise? Lá na pilha eu falei que é espontâneo, né? Ele gera energia, é o normal, é o natural. E é natural eu dizer, cátodo é mais, anodo é menos, né? Cátion é mais, ânion é menos. Isso é na pilha. Na eletrólise é a única coisa que troca, gente. São os polos. Ó. Como aqui é forçado, eletrólise é uma reação forçada. Então ele força essa troca. Então lá na pilha, cátodo é mais. Aqui na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, é o menos, certo? E o anodo é o polo positivo. Tem essa troca. É a única coisa que troca, gente. E aí, quando vocês estiverem resolvendo qualquer questão de eletrólise, escreva logo do lado. Escreva do lado. Cátodo mais, anodo menos. Só que isso é para pilha. Eletrólise, escreve embaixo. Eletrólise. Aí bota, troca os sinais. Pronto. A única coisa que vai mudar. Porque o resto vai ser o mesmo. Cátodo sempre reduz. Certo? Anodo sempre oxida. E aí, pronto, se você conseguir montar esse esquemazinho que eu mostrei aqui, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para resolver as questões. O cara pode, o avaliador, ele pode usar o que for para tentar te confundir. Mas se tu tiver essas anotações, se tu souber esse esquema, tu consegue dizer direitinho. Por exemplo, onde é que o sódio é formado? Ele pode dizer, tem um item lá que diz assim, o sódio é formado no polo positivo, tá certo? Não, o sódio é formado no polo negativo. O sódio é formado no cátodo. O sódio reduz, o cloro é formado no polo positivo, no anodo e ele oxida. E ele consegue responder tudo isso, tá certo? Vamos resolver aquela questão para a gente poder fixar isso. Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Sim ou não? A aula já está acabando, né? O horário. Então vamos aqui rapidinho. A aula vai até que horas aí? 10 horas? Eu nem me ativo esse horário de 8 horas até 9h40. Nossa. Então vamos aqui, bem rapidinho, ó. Aqui ele só quer o seguinte.
Os produtos formados a partir da eletrólise e linha do sal de cozinha. Bem fácil. Ó, o sal de cozinha, NaCl. Ele só quer os produtos, mas vamos fazer o esquema completo, né? O que o calor vai fazer? Ó? O Na vai separar, né? O Na é o Na mais, o Cl é o Cl menos, né? O Na mais vai migrar para qual polo, gente? Polo negativo, não é isso? Aí lembra, ó, Catulo é mais, Catulo é menos, né? Só que a gente está trabalhando eletrólise, aí eu vou trocar. Catulo é menos, Anodo é mais, tá certo? Então, esse aqui é o Catulo, tá? E o Catulo reduz. Nesse caso aqui, o Cl- vai ser atraído por qual polo? Como ele é menos, ele vai ser atraído pelo polo mais. O polo mais, em eletrólise, como é trocado, né? Ele é o anodo. O anodo oxida. E aí é só eu dizer, o Na mais vai virar Na. E o Cl- vai virar o quê? Cl2. Então, quais são os produtos? Eu não precisava nem fazer isso aqui. Dava para eu olhar daqui, ó. Daqui, o Na vira Na, né? E o Cl vai se transformar em Cl2. Certo? Então, a resposta seria o item A. NaCl2. Por que, que o cloro vira Cl2? Gente, sempre a segunda parte, que é um ametal, né, tem até a questão da regra do octeto aí, né? Para ele se estabilizar, ele vira diatômico, tá? O lado, as substâncias do lado direito, né, que são as cargas negativas, para eles se estabilizarem, eles formarem substâncias simples, eles viram Cl2. Se aqui do lado, ó, se ao invés de NaCl fosse NaBr, o Na iria virar o sódio metálico, o Br iria virar o Br2. Por que tu tá achando estranho? Porque aqui não está balanceado, né? Porque tem dois BRs aqui e aqui só tem um, né? Entendeu? Mas como a questão não quer reação balanceada, ele só quer saber quem forma e quem não forma, tá bom? Vamos para finalizar, gente, em um minuto. Vocês têm aula agora, a próxima aula vai ser que horas? Porque tá faltando a aquosa, mas pronto. Pois vamos para a aula de biologia, aí eu vou deixar um vídeo explicando a aquosa, tá? Que a aquosa tem uns detalhezinhos, tá bom? Pois se soubesse eu tinha terminado um pouco antes. Então, depois vamos lá, tomar uma água e vamos para a aula de biologia. Certo? Um abraço. Eu deixei gravado isso aqui e aí eu deixo a outra parte, tá bom? Um abraço, gente. Boa aula.